Você já se perguntou o que estão fazendo os mortos neste exato momento? Será que estão dormindo em um estado de inconsciência, ou plenamente conscientes em outra realidade? A resposta para essa dúvida pode ser surpreendente, e a Bíblia tem muito a revelar sobre isso. Há quem diga que os mortos dormem profundamente, aguardando um julgamento futuro. Outros creem que, após a morte, já passamos imediatamente a viver uma nova realidade, completamente conscientes. Esse mistério intriga muitas pessoas e nos leva a refletir o que realmente acontece com a alma após a morte. Afinal, o que acontece no instante em que deixamos esta vida? Primeiramente, é essencial entender que a morte não é o fim, mas sim uma transição. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:8, diz que prefere deixar o corpo para estar com o Senhor, o que sugere uma continuidade da existência para os salvos. No entanto, será essa a história completa? A ideia de sono pode se referir ao corpo físico, enquanto a consciência pode se aplicar à alma, que continua viva e ativa. Lembre-se do que Jesus disse ao ladrão na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Isso aponta para uma transição imediata à presença de Deus para aqueles que creem. Em Filipenses 1:23, Paulo declara que deseja partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. A Bíblia afirma que haverá um grande dia de julgamento. Jesus nos alerta, em Mateus 7:13 e 14, sobre as duas portas. Uma larga, que leva à destruição, e muitos escolhem entrar por ela, e uma estreita, que leva à vida, porém, poucos a encontram. Essa escolha deve ser feita em vida. Após a morte, não há mais retorno. Você estaria com o Senhor ou separado dele? Essa é uma pergunta que ninguém pode ignorar. Ela determina não apenas o seu agora, mas toda a sua eternidade. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe como se sente. Escreva: "Eu quero estar na presença do Senhor para sempre." Juntos, podemos construir uma comunidade que busca verdade, esperança e transformação. Essa interação fortalece sua fé e também nos motiva a seguir buscando a verdade juntos. Em Apocalipse 20:11-15, é descrito o trono branco, onde todos os mortos serão julgados segundo suas obras. A resposta está em seu caráter. Deus é amor, mas também é justo. Tudo está pronto para recebê-lo, mas você escolhe não comparecer. Quando as portas se fecham, a festa começa sem você. Foi sua escolha, não do anfitrião. Assim também é com Deus. A salvação é uma oferta gratuita, mas precisa ser aceita. Ele nos deu a liberdade de escolha, e nossa eternidade será consequência direta das decisões tomadas agora. Rejeitar a salvação é, na prática, rejeitar a presença de Deus. Em João 14:2, Jesus diz: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar um lugar para vocês." Que promessa maravilhosa! Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Isso revela que, mesmo que os mortos estejam hoje experimentando paz ou sofrimento, o destino final será selado no julgamento de Deus. Isso nos assegura que os salvos desfrutarão de comunhão eterna com Deus. Já para os que recusam a oferta da salvação, a realidade é outra. A parábola do homem rico nos mostra que ele, após a morte, se encontra em tormento, clamando por um alívio que não vem. Uma representação vívida da separação de Deus. Por outro lado, para os que rejeitam a salvação, a Bíblia fala de uma separação eterna da presença divina, uma realidade que não pode ser ignorada. Essa separação entre corpo e alma é central para compreendermos o estado atual dos mortos. Por outro lado, temos a parábola contada por Jesus em Lucas 16:19-31, onde ele descreve um homem rico sofrendo em tormento, enquanto Lázaro está em paz, junto a Abraão. Essa narrativa sugere que há sim consciência após a morte, e uma clara separação entre os que descansam em Deus e os que enfrentam o sofrimento. Com base na palavra de Deus, vamos explorar o que as Escrituras dizem sobre esse tema tão profundo. Talvez você descubra que esse não é apenas um assunto fascinante, mas também uma verdade espiritual, capaz de transformar completamente sua visão sobre vida, morte e eternidade. É importante acompanhar esta reflexão até o fim, pois a revelação final promete ser uma das mais poderosas. Hebreus 9:27 deixa isso claro. Está determinado que o homem morra uma só vez, e depois disso, vem o juízo. Ou seja, não há uma segunda chance após a morte. Estariam em um estado de sono, como sugerem algumas passagens bíblicas, ou já vivendo plenamente a eternidade, seja com Deus, ou separados dele. Se você ainda não segue este canal, inscreva-se, curta e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa refletir sobre este tema. Ao longo da história, muitas interpretações foram dadas sobre o estado dos mortos. Uma delas é a visão do sono da alma, fundamentada em textos como Eclesiastes 9:5, onde afirma que os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. O conteúdo de hoje tem o potencial de mudar sua compreensão sobre o plano divino.
Quando pensamos sobre os mortos, surgem diversas perguntas. Estariam eles no céu, no inferno, em algum tipo de lugar intermediário? A Bíblia não nos deixa sem direção. Pelo contrário, ela nos oferece respostas, e é nela que vamos nos basear para compreender melhor esse tema. Isso nos leva a refletir. Esse encontro com Deus acontece imediatamente após a morte, ou há um intervalo, uma espécie de estado de espera? Essa visão propõe que, após a morte, a alma entra em um estado de inconsciência até o dia da ressurreição. Como podemos conciliar essas duas perspectivas? A chave está em entender que a Bíblia usa linguagens diferentes, dependendo do contexto. Se a alma continua viva, onde está? E o que está fazendo? Diante disso, devemos refletir sobre como estamos vivendo. O que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado? A sua vida hoje molda seu destino eterno. Para os que colocam sua fé em Cristo, a morte é apenas uma passagem. Mas esse estado é definitivo? Diante de tudo isso, é inevitável a pergunta: como nossas escolhas agora influenciam nosso destino eterno? Muitos se perguntam: por que Deus permitiria que alguém fosse eternamente separado dele? Pense em uma ilustração. Imagine que você foi convidado para um grande banquete preparado com carinho. Agora reflita. Se você partisse hoje, qual seria seu destino? A palavra de Deus é viva, ativa, e nos chama ao arrependimento, oferecendo a esperança da vida eterna. Aqueles que pertencem a Cristo têm a garantia de que, ao deixarem este mundo, estarão com Ele para sempre. Se essa mensagem te inspirou, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu comentário. Obrigado por caminhar conosco nessa jornada. Até o próximo conteúdo.